Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Item 7, o dever. Já chega na instrução dos Espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. É interessante começarmos aqui no item 7, quando ele diz que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Diferenciarmos egoísmo, egocentrismo de assunção da responsabilidade individual. Porque o sentido da vida é nós assumirmos as responsabilidades que nos são apresentadas, fazermos a nossa parte. Como quando a gente vai pegar o avião, eles explicam, se tiver algum problema, máscaras cairão. Você deve primeiro colocar em você e depois ajudar quem está do seu lado. Sempre ele diz isso, primeiro em você. Por quê? Porque às vezes numa queda de avião ou uma queda de pressão dentro do avião, falta oxigênio, o sangue da gente vai lá para baixo e te apaga. Se eu apagar, como é que eu posso ajudar alguém? Nem eu ajudo a mim, vou precisar de ajuda e nem posso ajudar a ninguém. E isso não é egoísmo nem egocentrismo. É uma ação que parte de uma boa compreensão. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que assumir a minha responsabilidade para comigo. Porque a gente tem que às vezes tirar o verniz das coisas. A gente tem que aprender a perceber as coisas. Muitas vezes a gente está querendo ser caridoso e está deixando de fazer várias obrigações, indo pelo caminho da caridade, mas na verdade essa caridade aí é entre aspas. A gente está querendo mostrar para os outros que a gente é quem a gente não é. A gente está querendo ser um sepulcro caiado, um objeto envernizado, ou também fugindo das obrigações, porque aqui na nossa percepção, Sérgio, a primeira obrigação é nós nos percebermos, sabermos o que são as coisas para nós e quem nós somos, para que a gente não fique enganando e se enganando. Primeiro dever é o dever de compreensão. Por isso que a vida, ela impõe uma meditação constante sobre as coisas, sobre a realidade. Porque muitas vezes, se nós estamos com uma compreensão errada das coisas, nós não vamos poder ajudar ninguém e vamos prejudicar nós mesmos e, consequentemente, não vamos assumir o nosso dever. Nós vamos estar fazendo caridade, entre aspas. Nós vamos estar querendo agradar os outros. Na verdade, nós vamos estar fazendo a prática da conformidade. Como assim? É um padrão de codependência. É querer se afirmar aos olhos dos outros. É querer ser bom aos olhos dos outros. E aí, muito provavelmente, nós não estaremos cumprindo o nosso dever. Porque não devemos querer ser santos. Aquele evangelho, bom é Deus, mas nós devemos assumir as nossas responsabilidades. E a primeira responsabilidade é nos conhecermos, olharmos para as coisas e tentarmos entender o que elas são. Entender que as coisas precisam de uma ligação umas para com as outras. Estou lendo agora um livro muito interessante do Dalai Lama. Quem é você?
E ele fala muito isso: enquanto nós não nos conhecermos, nós vamos ficar nesse ciclo, as reencarnações ou sofrimento sucessivo. A gente já falou aqui do samsara. Entrar nessa roda, e quanto a gente não se perceber, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Renato, me mostra o que é essa falta de percepção, me mostra o que é esse não se perceber, me mostra o que é essa roda. Vou mostrar numa situação que eu passei. Havia um evento em que colocava uma música e mandava umas pessoas, eu era uma delas, ficar rodando a música, tocando e a gente rodando, em círculo, um atrás do outro, em círculo. E aí tinha um senhor que coordenava isso. E aí a gente andando, ele foi entregando, era bem uns 10 pessoas, ele foi entregando para cada um balão. E aí a gente rodando e esse balão na mão. Ele depois disse: enche o balão. Aí todo mundo encheu o balão e a gente rodando. Aí ele entregou um cordão para cada um. Aí disse: agora amarra o cordão no balão. Todo mundo amarrou o cordão do balão e a música tocando e a gente rodando. Depois ele disse: amarra agora o balão, o cordão na cintura com o balão para trás. Ou seja, eu ficava olhando para o balão do colega que estava na minha frente, que era em círculo, e ele olhando para o meu. E a gente rodando e fazendo o que ele mandava. Continuar girando, escutando a música, com o cordão amarrado e o balão para trás. Aí ele pega e abre uma caixa de palitos de dentes, novinha. Aí começa a entregar a cada um palito de dente. E a música tocando, e a gente rodando, e o palitinho na mão, bem afiado, né? Um palitinho de dente novo, um balãozinho na nossa frente, e a gente rodando. Aí ele disse assim: ganha quem passar mais tempo com o balão cheio. O que o Renato fez? Pá! Aí começou todo mundo a papocar o balão do outro. Quando começaram a correr, teve um último que conseguiu se safar de todo mundo e subiu num canto e disse: ganhei. Aí todo mundo acuou ele e papocamos o balão dele. Aí ele disse: não, mas eu ganhei, porque eu terminei com o balão cheio. E aí ele disse: acho que vocês não entenderam a brincadeira. Eu disse que era só um que ia ganhar? Não. Eu disse que só tinha um prêmio? Não. Eu disse que ganhava quem permanecesse com o balão cheio. Eu fiquei tão confuso. Aí fiquei querendo lembrar, será que ele disse mais tempo? Ele disse: pode pegar a gravação que eu só disse ganha quem termina, quando eu parar a música, quem estiver com o balão cheio. Eu não disse que era só um que ganhava. Eu não mandei ninguém estourar o balão de ninguém. Ou seja, ninguém ganhou. Na hora que ele disse isso, eu me lembro que até hoje, quando eu vou falar, eu tenho vontade de chorar. Porque o que parece alegre é muito triste. Porque se a vida tem espaço para todo mundo, todos nós somos os eleitos, por que que a minha maneira de interpretar tem que ter interesse em fazer sucesso, em querer ganhar, e pior, para isso, eu nem titubeei, eu papoquei o balão do outro. Triste. Na hora
que ele falou, aí o pessoal rindo e tudo, eu fiquei com muita vontade de chorar. Porque eu vi, agora graças a Deus não vou chorar, porque hoje eu sei. Eu não me comprazo no mal, no erro. Mas eu sei que eu erro. Só quem não erra é Deus, foi o que Jesus disse, bom é Deus. Mas antes eu errava, ainda me comprazia, tinha despudor no meu erro. Então eu percebi, eu disse, não compensa ficar triste, mas compensa a percepção, a compreensão e a reflexão. Olha, Renato, presta atenção, não precisa disputar com ninguém. Presta atenção, todo mundo é eleito de Deus. Todo mundo nasceu com uma finalidade específica e para que atinja essa finalidade, precisa depender dos outros e das outras situações. A interdependência, Renato, é mais forte do que a independência. Na verdade, a independência não existe, Renato. Tudo depende de tudo. É o efeito butterfly, borboleta. Uma borboleta bate asas lá no Japão, tempestades acontecem aqui no Brasil. Isso é para tudo, economia, política, para a nossa vida, para a psicologia. Um efeito, hoje, pode ter uma causa, num erro lá na minha infância, na minha criança ferida, que foi gerando em mim compreensões distorcidas, e o pior é que eu achava que estava agindo certo, está vendo? Qual é o meu primeiro dever? Olha aí o Evangelho, o dever é a obrigação moral, diante de si primeiro e dos outros em seguida. Tem gente que diz assim, eu tenho que te ajudar, depois eu me ajudo, mas se você não sabe o que fazer, o que é que você vai fazer? Papocar o balão do outro. É o famoso, ao invés de dizer que está prestando um serviço, você está fazendo um desserviço. Mas porque começou desserviçado. Começou você dizendo que estava fazendo caridade, quando na verdade você estava se afirmando diante de uma carência que você tinha, e você ou eu não tinha a honestidade individual para assumir isso. A gente estava querendo ser bom, esquecendo que só quem é bom é o um, é o puro, é o Criador, é o princípio mental. Nós não. Nós ainda somos seres imperfeitos. Mas não ficamos satisfeitos com a nossa imperfeição. Nós tentamos compreender melhor a vida para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia. É o que disse o Chico. Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Olha o primeiro dever. Esse é o dever. Mas quando a gente distorce a mente pensando em sucesso, não precisamos. Nós precisamos ter plenitude dentro de nós. Esse é o maior sucesso. Essa é a maior religião. Religião é religar-se com Deus. É sentir esse ti. O que, essa força dentro de nós, para fazermos todos os serviços como serviços grandiosos, porque todos eles são serviços para Deus, seja fazer uma palestra para 1 milhão de pessoas, seja falar para uma pessoa encarnada, ou até para uma centena de pessoas desencarnadas. Tanto faz, se o seu papel é falar, você vai falar em todo canto, com a mesma potência, com o mesmo empenho, e vai ajudar a si e ajudar aos outros. Mas se não se compreender, começa logo. O dia que não vem gente, já perde o ânimo de falar. Porque esquece que tem desencarnado, ou porque o desencarnado não paga, ou não bate palma, ou não faz doação. Nós temos que cumprir o nosso papel, para o rico ou para o pobre, para o orgulhoso ou para o humilde, para o inimigo ou para o amigo, para a mãe ou para o filho.
Isso é cumprir nosso dever. Para conosco. Como é que um homem que estuda, que reflete, papoca o balão dos outros, Sérgio? Mas se ficar pensando assim, vai gerar outra incompreensão chamada culpa, espiritismo, ou a verdade. Não busca culpados, ele busca responsáveis. Por isso que ele fala de ação. O Renato não precisa ficar se lamentando porque fez isso, mas é bom que o Renato se lembre que ele é um ser ainda imperfeito. E que ele, lembrando disso, ele ande com mais atenção. Toda vez que meu filho vai andando, hoje ele foi andando, se bateu na geladeira. Ele veio chorando, eu disse que antigamente eu dizia assim, vamos dar uma pisa na geladeira, porque ela bateu no meu filho. Hoje eu disse assim, vamos pedir desculpa à geladeira, porque meu filho não teve atenção. Faz toda a diferença. Quem não teve atenção foi ele. Por que o consolo? E deu o mesmo consolo. Quando eu dizia assim, bate na geladeira, ele se sentia consolado. E quando eu disse, vai pedir desculpa à geladeira, ele também se sentiu. Porque a nossa mente quer uma resposta racional. Ela nos engana. A gente tem que tomar cuidado com isso. É diferente usar a razão, a racionalidade de ficar racionalizando nossas emoções. Tem que ter sinceridade, tem que saber que a raiva é medo, que a inveja só existe porque a gente se compara. Nós não somos comparáveis. Cada um é uma peça única para interagir, para fazer a vida uma vida cada vez mais bela e progressiva, produtiva, radiante. Não tem comparação. E isso não quer dizer ser orgulhoso, independente, não, é interdependência. Mas você precisa fazer a sua parte, cuidar de você, ter a mente aberta, não fechar e dizer eu sei disso. Quando um homem ou uma mulher diz eu sei, ele está morto, porque o Renato que papocou o balão, ele estava achando que sabia. Se ele tivesse ido com cuidado, ele não tinha papocado. Por que eu tenho que entrar no sansara? Por que eu tenho que entrar na roda do problema? Por que eu não posso entender o problema, penetrar o problema? Por que eu tenho que pegar o barulho dos outros? Jesus é tão sábio quando ele diz não julgueis, porque como é que a gente com a cabeça dessa, que a gente comete vacilos assim, é capaz de julgar alguém? A gente não é capaz de julgar nem a nós mesmos. E é por isso que eu acho que Cristo disse para o discípulo, lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, antes de maus os homens têm medo. E os homens só têm medo, porque eles não têm a devida compreensão. A gente não entende. E tudo é em parte. O que é ruim disso? Bom, se quiser ver algum lado, é que a gente ainda não é perfeito. O que é que tem de bom nisso? É que a gente é criança. É que a gente é jovem. É que Deus é amor. O que é isso? Compaixão. Ele deixa a gente errar quantas vezes a gente precisar errar. Até que a gente aprenda e não erre mais. Não porque é um dever não errar, Sérgio, mas porque não tem como errar quando a gente se entende. Quantos depoimentos eu vejo e leio desses grupos de anônimos, aquilo é uma riqueza. Aqueles grupos 12 passos, todos eles. Da pessoa dizer que se compreendeu que ia usar droga, ou que ia usar o álcool,
ou que ia usar o açúcar, a comida, tudo é droga. Como droga, como fuga. E quando se entendeu o que é que estava acontecendo nele, que levava ele a fugir, quando ele viu o problema, ele deixou de ter vontade de fugir. Ele começou um relacionamento novo com ele mesmo. E eu falando disso hoje, cedo na praça, antes da fala para as pessoas, para uns colegas, ele disse: Renato, isso não é um narcisismo, isso de forma nenhuma. Nós temos que nos relacionar conosco, não é para nos idolatrarmos, isso aí é muito superficial, é para nos conhecermos. Temos que ter um relacionamento constante conosco. Por isso que eu tenho visto, muitas vezes, depois que eu começo a entender melhor, Sérgio, não vejo mais idade. Impressionantemente, quando eu vejo, eu dialogo muito com pessoas de várias idades, eu não vejo idade, eu não vejo diferença minha para o Marcos, nem para o Cláudio. Por quê? Porque todos nós somos espíritos, em regra, imperfeitos. Ora o Renato vai dizer uma besteira, porque ele pensa uma besteira. E é porque ele é ruim, não é porque ele é imperfeito, ele ainda não compreendeu adequadamente as coisas. E assim vai ser o Sérgio, vai ser o Cláudio, vai ser o Marcos, vai ser a Ana. Por isso que o Cristo fala muito a gente pensar em amor e compaixão. Não, ninguém é ruim não. Mas às vezes a gente não entende. Se a gente pensasse assim, é o binômio amor, compaixão. Amar, é muito fácil amar. Por quê? Porque amar não precisa de ação nenhuma, a gente simplesmente ama. Que é o que o Chico fala. É amar daquele tipo de amor que não exige do outro sequer a compreensão. E aí, vizinha a ele a compaixão. Por quê? Porque por mais que eu não entenda, quando alguém me afeta, aquela pessoa não é digna do meu ódio. Até porque o meu ódio vai prejudicar mais a quem? A mim mesmo do que a ela. Aquela pessoa é digna da minha compaixão, se eu não consigo amá-la ainda. O quê? Por que compaixão? Se eu conseguir entender que ela é uma criança como eu, se eu conseguir entender que eu erro, que eu vacilo, que eu claudico, eu vou entender que ela também erra, vacila e claudica. E do mesmo jeito que eu quero ser perdoado e amado, eu preciso ter compaixão por ela. Quantas coisas eu não já fiz, meu Deus, que hoje eu não faço mais, não porque é um dever, mas porque eu não entendo mais daquele modo. É por isso que eu mudei, e vou continuar mudando sempre, porque pelos espíritos, de forma mais didática, nós ainda somos espíritos no planeta Terra imperfeitos. Depois de muita sansara, de muita roda, de muitos ciclos, de muitas reencarnações, de muita dor, talvez a gente vire e virará, para eles viraremos, bons espíritos. Aí depois de muito movimento, espíritos puros, não é assim? Diz o livro dos Espíritos. Então, se um homem como Jesus, que é o maior exemplo, eu vi as perguntas que o Sérgio leu semana passada, com o filho. O maior exemplo é Jesus. E passou pelo que ele passou. Eu digo que acredito em Deus, dou graças a Deus só quando está acontecendo coisas que eu julgo boas. E quando acontece uma coisa que eu não quero, aí eu choro, eu me lamento, eu não tenho resignação. Eu não faço a comunicação das minhas atitudes que causaram efeitos doentios nessa encarnação ou em outras encarnações. Eu disse, é muito bom amar a Deus assim, é lindo, não é não? Porque a música do Padre Zezinho era amar como Jesus amou, mas amar igual uma mãe chegou lá para ele e disse assim, mestre, eu quero que meus 2 filhos sentem do teu lado. O que foi que Jesus disse para eles? Você sabe o peso que eu tenho que carregar? Se eles vão aguentar estar do meu lado?
Cada um está no canto certo. Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Já pensou? Ela estava olhando quem? Jesus, falando no Sermão da Montanha, um monte de gente batendo palma, não é não? Homem bonito, os olhos claros. Mas ela não percebia que ele sabia pelo que ele ia passar. Aí a pessoa sentiu uma dorzinha, ai meu Deus, que Deus, não sei o quê, como é que pode? Pois Jesus foi ser humilhado, desvalorizado pela sociedade, foi posto no meio de ladrões, apanhou, fizeram chacota, morreu com fome e com sede, a água que ele bebeu foi vinagre. É bom demais, olha, eu acredito em Deus só na bondade. Porque quem começa a entender, vai entender, como dizia o Pato Fu, as brigas que ganhei, nem um troféu como lembrança para casa eu levei. Das brigas que eu perdi, eu nunca esqueci. É na derrota que às vezes eu cresço mais, porque não era nem para me ter disputado. Eu não precisava estourar o balão. Mas o meu ego falou mais alto, eu tinha que falar, ser respeitável, ser o mais inteligente. Quando eu não conseguia, eu gritei, quando eu não conseguia, eu bati, eu matei. Porque qualquer um pode cair, eu não. Pois é, Jesus caiu, viu? Mas se levanta. Então, o dever de compreensão, gente, é o maior dever que nós temos. O rapaz me perguntou, Renato, você é disciplinado porque ele? Eu disse, não. Eu necessito procurar coisas para ver se eu compreendo melhor as coisas. E quanto o meu nível, o meu tempo de leitura é o nível de dor que eu tenho. Por quê? Porque a dor é uma incompreensão. E se a dor virar sofrimento, aí é que é incompreensão mesmo. Porque a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Então eu já ando com meus remedinhos ali, faço minha caminhada com os pés no chão pelo meio da rua, às vezes, pedacinho. Estou sentado aqui, às vezes eu me lembro que eu não estou respirando completo, que esse é o normal. Tudo é o ego, posição social, querendo aparecer. Tenho que me perceber a toda hora. O rapaz disse, quanto tempo a gente deveria meditar? Rapaz, no mínimo meia hora, não, no mínimo 1 hora por dia. Rapaz, eu pensava que era 5 minutos, o pessoal não consegue nem 1 minuto, se na verdade a vida inteira é para ser uma vida de trabalho e meditação. Porque meditação não precisa ficar sentado, não. Eu estou aqui, estou observando, a quem? A vocês? Eu não posso observar vocês, eu estou observando a mim. Isso não é narcisismo. Como? Eu estou vendo se eu estou cumprindo o meu dever adequadamente. Qual é o meu dever? Me compreender, servir sem que eu apareça mais do que as minhas palavras, ou que a mensagem se sobreponha a tudo de material que tem em mim. Renato, mas e se tu pegar e vacilar, ó, deixar o teu ego avançar, a tua imagem, as tuas palavras? Pode esperar, o Renato vai cair. Porque Deus tem um jeito muito peculiar de ensinar, chamado dor. E que bom se eu cair, desde que eu aprenda e me levante. É por isso que a árvore que dá bom fruto, ela será mantida, e a que não dá, ela é cortada. Quando a gente conhece, se conhece, a gente vê a raiz dos nossos problemas. Quando a gente descobre a raiz e corta a raiz, o resto das ramas secam. Mas a gente não quer ver. A gente sente uma dor, foge pela droga do açúcar, do sal, da comida, da droga álcool, né? Porque isso aí também é droga. Do sexo. Ei, você está condenando? Não. O problema é o desequilíbrio, é fazer como fuga. Transformar uma coisa maravilhosa, linda, pura, linda, em algo objetivo, algo que é uma droga.
Porque sexo vira droga, comida vira droga, sal, açúcar. Os próprios narcóticos em si, as drogas ilícitas, as drogas lícitas. Um diazepam, eles passam para uma pessoa tomar às vezes para dormir. E eu já vi a pessoa dar uma dose de diazepam que a pessoa desaprende até pegar numa colher e andar. Uma vez eu acompanhando um parente naquele hospital Miri Lopes, né, psiquiátrico, um dia chegou um cara lá surtado de droga, uns 20 homens para segurar esse cara. Ô, um valente, um negócio forte, viu? Amarraram ele todinho, aplicaram nele bem a dosagem valendo. No outro dia esse homem precisava de um cuidador, botando a colher na boca dele e mexendo no queixo para fechar a boca, porque desaprende, Sérgio. Precisa de camisa de força, não é só para medicar, na hora que coloca é na hora, meu amigo. Tudo é a dosagem, é o equilíbrio, é a necessidade. Mas a gente precisa fugir tanto, precisa transformar uma coisa linda como o sexo em fuga. A comida, que é uma necessidade, é em fuga. Precisa. É uma pergunta que cada um tem que fazer a si. Porque, na verdade, por exemplo, a comida, nós pegamos a comida, botamos um potencial de emoção nela e comemos as nossas emoções. Aí diz assim, você, meu irmão, é um drogado. Eu não sou. Você também. Você se droga com comida. Ó, Marco, você fuma. É igual aquele negócio, do cara sentou do lado da mulher no ônibus, aí ele estava alcoolizado e a mulher disse, o senhor começou a falar as coisas com ele, e ele com ela, um respondia, outro respondia. Ela olhou para ele e disse assim, pois o senhor é bêbado. Ele disse, mas amanhã eu fico bom e a senhora é feia. É uma coisa que não tem, fica só indo para frente, para trás, para frente, para trás. Nós temos que nos compreender. Esse é o primeiro dever. Não consigo ver outro. Reflitamos. Se nós, quando estamos sentindo alguma dor, a gente para buscar a raiz dessa dor ou a gente foge por alguma coisa? Reflitamos no nosso modo de comer, no nosso modo de beber, no nosso modo de fazer amor, no nosso modo de conversar, no nosso modo de fazer caridade, se é caridade mesmo, ou se é sepulcro caiado, verniz, se é autoafirmação, no nosso modo de tratar os nossos filhos, se a gente está realmente sendo pai e mãe, cuidando, ou se a gente está querendo que, quando olharem para o filho, vejam um pedaço da gente. A gente está querendo de novo se afirmar, ou está querendo ser pai e mãe. E tem que tirar esses vernizes, gente. Está vendo como o dever é grande? E não é amor narcísico. É respeitar-se, respeitar o Criador, cuidar de si, se entender, se olhar, ver que erra, e a grande maioria dos erros é porque não entendia bem, e a grande maioria das vezes em que a gente não entendia bem é porque a gente não para refletir, para pensar, para se conhecer. Não faz a boa e velha pergunta, vai fazer alguma coisa, você quer mesmo fazer isso, Marcos? Ou você está fugindo? Às vezes, por um grito, a gente salva uma boiada. Quantas vezes a gente vê aí crianças tomando atitudes para ver se os pais olham para elas, ela não queria tomar atitude, foi o jeito que ela viu, que ela interpretou que o pai ou a mãe olhavam para ela. O Dalai Lama falando que um médico disse para ele, olha como é diferente egoísmo, egocentrismo, de cuidar de si. Ele disse que o médico tinha dito para ele que as pessoas, que tinha percebido, um cardiologista, que as pessoas que dizem muito eu, meu e minha, são as pessoas que mais passam por problemas cardíacos.
Ele disse que um antropólogo contou para ele que os macacos, em que a mãe e o pai ficavam mais próximos por mais tempo dos filhos, os filhos tinham um potencial de relacionamento melhor com os outros macacos. E aqueles que eram privados logo do contato com os pais, eles eram mais rebeldes, reacionários. É o modo deles chamar a atenção. Olha aí, as incompreensões, começam a entender. Às vezes a pessoa está tão carente de uma maneira que ela se apaixona pelo sequestrador. É uma síndrome chamada de síndrome de Estocolmo. Quando a vítima se encanta pelo algoz. Por quê? É o nível de carência. Voltando para o começo do Evangelho, o dever conosco é a compreensão distorcida. Dalai Lama diz assim: um dos maiores problemas, ou o maior gerador de problemas na humanidade chama-se a ignorância. O que é ignorância? Ignorar não é ser bruto não, viu? Ser bruto é uma decorrência. Ignorar é não conhecer. Ele diz melhor, vou dizer para vocês. A ignorância, ela tem dois lados. A ignorância de quem não conhece e a ignorância de quem conhece errado, interpreta errado. Esse é o maior problema da humanidade. É a nossa ignorância. É a gente interpretar errado e achar que sabe e ficar tomando uma compreensão errada para ser base para toda decisão nossa. É um destroço. Como é que eu vou ajudar os outros com um negócio desse? Eu só vou fazer desserviço. Interessante. Interessante. Porque, do mesmo jeito que nós cometemos falhas, tem gente que olha para outros religiosos, ele diz as religiões, querendo dar um purismo ao cristianismo. Não, purismo é a verdade, é a Deus. Todas as religiões são necessárias. Palavra do Dalai Lama. Cada pessoa recebe aquela mensagem no tempo certo. Às vezes chega numa igreja evangélica, às vezes chega num centro espírita. No tempo certo, porque é a dor que ensina a gemer. Por isso que ela é necessária. Vai nos dar compreensão. Porque quando a gente não sente dor, a gente fica dormente, danado para ficar vaidoso, gastar com besteira. E uma das coisas que a gente gasta mais com besteira chama-se tempo, Marcos. O nosso bom e velho amigo tempo. E ele é tão amigo que ele deixa a gente mais decrépito fisicamente. Ele é amigo. Que a gente fica brincando com ele e ele vai mostrando a resposta. Então, esse dever, vamos continuar a leitura. Ó. O dever é a obrigação moral, diante de si primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ó. De novo, quantas horas eu tenho que meditar e entender as coisas? 24 horas. Deixar de ser reativo para ser ativo. Porque reagir é assim, pensadamente é um reflexo. E o que é agir é pensar no que eu vou fazer e fazer. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados, ó, as ações. Ó. Não quero falar aqui senão do dever moral. E não dele, ou daquele que as profissões impõem. Eu quero falar do dever moral. Só que eu acredito, como disse o Dalai Lama, que é o tema de hoje,
Como eu disse, que tem gente que se incomoda em ficar vendo só as diferenças. E o que eu estou procurando? Como os Espíritos dizem no livro dos Espíritos. O que é, Sérgio? Procure a convergência. E ele fala, concluindo o Evangelho de hoje: todas as religiões são necessárias, nós precisamos nos compreender. Um dos maiores causadores, se não for o maior causador de males do mundo, é o quê? A ignorância. A ignorância por não sabermos, e principalmente a ignorância por a gente saber errado e ficar usando padrão errado para julgar e agir para com os outros. Aí, ao invés de fazer um serviço, cumprir um dever, a gente faz um desserviço, não cumpre o nosso dever. Muita paz. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. e é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.